Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Tip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 19º episódio da nossa série de 24, que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Ok, então vamos mergulhar nessa jornada. A gente vai seguir os passos de Paulo, começando pelo chamado para Macedônia, passando por aquele episódio incrível da prisão que foi transformada pelo louvor, e a gente vai ver o contraste na recepção da mensagem lá em Bereia. Depois tem o famoso discurso em Atenas sobre o Deus desconhecido, a luta e a perseverança em Corinto e, por fim, a volta para casa. Cada uma dessas paradas, olha, tem uma lição poderosa para a gente. Sabe, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ela não começa com o mapa todo traçado, não. Muito pelo contrário. Ela começa, na verdade, com uma série de portas fechadas, de bloqueios divinos, que acabam empurrando ele de um jeito bem inesperado para um caminho completamente novo. E olha, o Paulo não está sozinho nessa. Ele já sai acompanhado de Silas e logo de cara, eles encontram um jovem discípulo chamado Timóteo, que se mostra muito promissor e se torna uma peça-chave para tudo que vem pela frente. Só que aí, os planos iniciais deles meio que dão uma travada. Eles tentam ir para a Ásia, para Bitínia, mas o Espírito Santo simplesmente os impede de pregar por lá. É um daqueles momentos de incerteza, sabe? Onde eles são forçados a parar e esperar por uma nova direção. E essa espera prepara o terreno para uma revelação que vai mudar tudo. E a clareza vem, e vem de um jeito bem forte, numa visão, durante a noite. Paulo vê um homem da Macedônia, em pé, que suplica por ajuda. Essa imagem muda completamente o rumo da missão, levando eles para um novo continente, a Europa. Então a grande sacada aqui é essa. Nem toda porta que se fecha na nossa frente significa um atraso. Muitas vezes é Deus nos redirecionando para o lugar onde a gente realmente precisa estar. Agora, vamos ver como essa lição se desenrola no primeiro grande teste que eles enfrentam lá em Filipos. Chegando em Filipos, a coisa fica intensa. A missão ali vai do céu ao inferno, experimentando um sucesso incrível e logo em seguida um sofrimento extremo. Olha só como a situação escala rápido em Filipos. A coisa começa super bem, com a conversão de Lídia, uma mulher de negócios super influente. Mas logo depois, Paulo liberta uma jovem de um espírito e isso irrita profundamente os donos dela, que lucravam com isso. A resposta é imediata e brutal. Paulo e Silas são açoitados em público e jogados na parte mais segura da prisão. E aí, no ponto mais baixo, no fundo do poço, machucados, presos, o que eles fazem? Desespero? Não. A resposta deles é a adoração. Perto da meia-noite, eles começam a orar e a cantar hinos para Deus, com os outros prisioneiros escutando. E essa atitude de fé deles, ela provoca algo inacreditável. Um terremoto sacode a prisão, todas as portas se abrem e as correntes de todo mundo se soltam. Isso leva a um momento de vida ou morte para o carcereiro, que acha que todo mundo fugiu. Mas Paulo acalma o carcereiro desesperado e, em vez de fugir, ele oferece uma mensagem de esperança. É impressionante, né? A prisão se transforma num lugar de salvação. E é ali, em meio à dor e ao milagre, que nasce a igreja de Filipos. Bom, a jornada continua. E Paulo vai encontrar públicos bem diferentes, o que exige dele abordagens totalmente distintas. E aqui a gente vê um contraste assim absurdo. Em Tessalônica, a mensagem gera uma reação de hostilidade e perseguição violenta. Já em Bereia, as pessoas reagem de um jeito completamente diferente. Elas demonstram uma nobreza de espírito, sabe? Elas recebem a mensagem, mas vão conferir nas escrituras, dia após dia, para ter certeza de que aquilo que Paulo falava era verdade. É por isso que o pessoal de Bereia vira meio que um exemplo, sabe? Um modelo de uma fé que não é cega, mas que é confirmada pelo estudo cuidadoso, pela busca sincera da verdade. Agora a gente chega em Atenas, o berço da filosofia. E aqui o desafio é outro. Não são mais multidões violentas, mas as mentes mais afiadas, os intelectuais mais brilhantes da época. E a abordagem de Paulo aqui é simplesmente genial. Em vez de chegar condenando a idolatria da cidade, ele encontra um ponto em comum, um altar dedicado ao Deus desconhecido. E é a partir daí que ele começa a falar. Ele apresenta esse Deus que eles não conheciam como o Criador de tudo e, no final, lança o grande desafio, a ressurreição de Cristo. E claro, uma mensagem dessas não ia passar em branco, né?
As reações foram bem divididas. Alguns simplesmente zombaram da ideia. Outros ficaram curiosos, queriam ouvir mais sobre o assunto. E alguns, um pequeno grupo, creram. Isso mostra como o Evangelho confronta as nossas ideias e nos força a tomar uma decisão. A próxima parada é Corinto, um grande centro comercial, uma cidade portuária, cosmopolita e bem complicada moralmente falando. Ficar ali se torna um verdadeiro teste de resistência para Paulo. E no meio dessa pressão toda, enfrentando uma oposição fortíssima, Paulo recebe um encorajamento direto, divino, para continuar firme. E com essa garantia, essa força extra, Paulo não só continua, como ele fica lá por 1 ano e meio. Esse tempo todo permite que ele ensine, que ele forme discípulos e estabeleça uma comunidade de fé sólida, bem no coração de uma cidade tão desafiadora. E então, depois de todo esse percurso, de todos os desafios e vitórias, Paulo finalmente fecha o ciclo, retornando para sua base em Antioquia. O resultado final dessa segunda viagem é impressionante. Não se trata só de visitar lugares, mas de deixar para trás uma rede de igrejas vivas em crescimento, com mais alcance, mais diversidade e muito mais maturidade espiritual. Olhando para trás para tudo que aconteceu, a gente tira umas lições bem fortes, né? Primeiro, que é o Espírito quem dirige a missão e muitas vezes por caminhos que a gente não espera. Segundo, que a adoração em meio ao sofrimento tem um poder transformador incrível. Terceiro, que a mensagem do Evangelho é universal e pode dialogar com qualquer cultura sem se diluir. E por fim, que o verdadeiro avanço exige perseverança, uma perseverança que é guiada pela fé. No próximo episódio, veremos a terceira viagem missionária de Paulo, o fortalecimento das igrejas e o impacto profundo do Evangelho em Éfeso. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.